Olá, amigos, seguidores do nosso canal, membros da Igreja Aliança Cristã e Missionária de Atibaia. Um bom dia, meu nome é Naoki Fukushima, sou pastor nesta igreja e quero te convidar nessa manhã, numa breve reflexão, conversar sobre o Natal. Mas antes disso, vamos orar, falar com Deus para que Ele possa falar ao nosso coração. Senhor Deus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por a gente poder conhecer a história do Natal e o que significa e o que isso representa e pode representar para nós hoje. Abençoa-nos, ó Deus, neste tempo. Oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Hoje, neste exato dia, famílias estão se reunindo, estão se deslocando para o encontro de celebração de Natal. Uma data onde as pessoas preparam comidas gostosas, separam presentes. As mulheres colocam às mesas os melhores panos, os melhores pratos, os melhores talheres para poder celebrar essa data. E essa data tem o poder de gerar reações e sentimento no coração das pessoas. Há aqueles que, como nós popularmente conhecemos, ouvir falar do espírito natalino, se reúnem com os amigos, com os conhecidos, juntam presentes, juntam mantimentos e fazem a boa ação de presentear famílias carentes. Isso é muito válido, isso é muito bom. Há outros que se reúnem apenas aproveitando a data para comer, para passar o dia na piscina com os amigos. Outros talvez passem a noite de Natal de frente para uma TV vendo a programação, que é típica desse Natal, que são filmes, apresentações, shows. Mas não importa, o fato é que o Natal ele gera reações e sentimentos nas pessoas. E o primeiro Natal também gerou reações e sentimentos nas pessoas que experimentaram o primeiro Natal. E a primeira pessoa que eu gostaria que a gente pudesse ver que reagiu e como reagiu foi Maria. Evangelho de Lucas, capítulo 1, nos conta a história do Natal e mostra que Maria teve 3 reações básicas. Maria recebeu a visita de um anjo, o anjo Gabriel, que disse a ela, versículo 28, alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. E a reação à presença do anjo e a fala dele foi de confusão, versículo 29. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Maria nem se impressionou, nem ficou assustada com a aparição do anjo, mas com o que ele disse. E então o anjo continua falando, verso 30. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Jesus. E então, a primeira reação de Maria foi de confusão, o que ele quis dizer. E a segunda reação dela, como isso vai acontecer? Foi dúvida. Como isso aconteceria? Eu sou virgem, disse Maria, registrado no verso 34. E então o anjo, para esclarecer, ele disse, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Maria ouve a explicação do anjo e, num ato de confiança e obediência, ela responde a ele. Verso 38. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. Maria sentiu-se confusa, sentiu-se em dúvida e, por fim, confiança e obediência. Mas outros personagens também tiveram, como, por exemplo, os pastores de ovelhas, no capítulo 2 de Lucas. Verso 8 do capítulo 2. Naquela noite havia alguns pastores nos campos próximos vigiando o rebanho de ovelhas. Verso 9. De repente, o anjo do Senhor aparece entre eles, e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados. Eu não sei o que você faria se um anjo aparecesse bem perto de você, no breu da noite, com todo aquele brilho, o anjo aparecesse.
como você reagiria. Eu sei como eu reagiria, o que eu faria nessa hora. Eu, no mínimo, tomaria um susto como eles tomaram. Mas o anjo, assim como foi com Maria, ele explicou para eles: não tenham medo, trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. O anjo também explicou para eles como explicou para Maria. E aquela reação de susto, talvez de pavor, foi substituída por uma reação de alegria, de empolgação, de curiosidade. Verso 16. Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José. E lá estava o bebê deitado na manjedoura. E verso 20. A reação deles continua. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Tudo aconteceu como o anjo lhes havia anunciado. Uma terceira pessoa que teve reação ao primeiro Natal chamava-se José. E agora a gente vai partir para o Evangelho de Mateus, que conta essa parte da história. Mateus capítulo 1. Verso 18, foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José, ou seja, estavam noivos. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. Essa situação, no primeiro Natal, gerou uma reação em José. Verso 19, José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Aquela situação, naquele primeiro Natal, implicava em muitas coisas. Uma delas é que Maria, aos olhos da sociedade, aos olhos da lei, estava rompendo com uma aliança, uma promessa que ela havia feito de casar-se com José. Poderia implicar até na morte de Maria como punição. Mas como diz o texto, José era um homem justo e bom, e ele amava a sua noiva, então ele decide não denunciar e deixá-la. Mas, em meio à dor e sofrimento de José, Deus envia o anjo no sonho de José e lhe diz: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Verso 21. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo de seus pecados. Verso 22. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. José se sentiu frustrado, talvez com medo, talvez com dúvida, com muita dor no coração. Mas, depois de ouvir a palavra do anjo no sonho, ele reage de uma outra forma. Verso 24. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. No entanto, verso 25, não teve relações com ela até o menino nascer e ele lhe deu o nome de Jesus. José ouviu, no meio da sua dor, ouviu as palavras do anjo e então ele sentiu paz e reagiu com confiança e obediência. Outra reação que eu gostaria de falar aqui, e a última de hoje, foi a reação do rei Herodes, que está no Evangelho de Mateus capítulo 2. Uma reação, porém, que foi bem diferente dos outros que nós vimos até agora. Mateus capítulo 2 relata que o que nós conhecemos hoje como reis magos, eles chegaram em Jerusalém com uma pergunta: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Essa notícia causou um impacto no rei Herodes, mas não como causou nos outros que nós vimos até agora. De uma forma diferente. Como ele reagiu? Verso 3. Ao ouvir isso,
O rei Herodes ficou perturbado e com ele todo o povo de Jerusalém. Como assim um novo rei? Significa que esse rei que está agora ele vai sair, vai ser substituído, o outro vai tomar o lugar dele? E então, diante dessa perturbação, Herodes, verso 4, reuniu os principais sacerdotes e os mestres da lei e lhes perguntou: onde nascerá o Cristo? E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Se o texto parasse aqui, a gente poderia ter a impressão de que Herodes reagiu como os outros, como Maria, como José e como os pastores. Mas o texto, avançando na leitura, revela qual era a outra reação que Herodes teve diante da notícia. Verso 13. Depois que os sábios partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse: levante-se, fuja para o Egito com o menino e sua mãe. Fique lá até eu lhe dizer que volte, pois Herodes vai procurar o menino a fim de matá-lo. A reação de Herodes não foi de adoração, não foi de alegria, não foi de empolgação, não foi de confiança e muito menos de obediência. Pelo contrário, foi de repulsa, de ódio, como se Jesus fosse uma ameaça para ele. Então ele decide matar Jesus. Curiosamente, Jesus ainda causa reações nas pessoas. Alguns reagem como Maria e José, que em meio às dúvidas, em meio aos questionamentos, decidem obedecer, decidem confiar. Mesmo quando questionamentos do tipo, como pode existir um Deus bom e amoroso, coexistindo com um mundo de sofrimento? Mas essas pessoas, no fim, mesmo sem ter todas as respostas, decidem confiar e obedecer a Deus. Outros talvez reajam como os pastores que nós vimos aqui no nosso texto, que no primeiro momento de susto, mas depois de busca, de interesse, de empolgação em querer saber onde está Jesus, quem é Jesus. Outros talvez respondam, reajam como Herodes reagiu, que vê Jesus como uma ameaça, que vê Jesus como alguém que vai privá-los dos seus prazeres, que vai desafiá-los a mudar, que vai confrontar os seus pecados e vícios. De fato, Jesus não nasceu simplesmente para fazer um mundo melhor, não apenas para fazer uma sociedade melhor, de fazer indivíduos felizes. Tudo isso é pouco diante do que Jesus se propõe a fazer. Antes de uma sociedade melhor, Jesus quer transformar pessoas, quer curar famílias, quer libertar homens e mulheres de enganos. Ele quer dar ao homem e à mulher paz, que excede todo entendimento. Ele quer libertar pessoas das culpas do passado. Ele quer transformar vidas. Ele quer dar vida, porque ele é a própria vida. Não existe sociedade mais justa, nem melhor, sem homens e mulheres justos e melhores. Não há igualdade social quando cada um luta pelos próprios direitos como se fosse o fim da vida. Como tem sido a sua reação a Jesus? Como de Maria e José, que mesmo sem ter todas as respostas, decidiram segui-lo e confiar nele? Ou a sua resposta, a sua reação é como a de Herodes, que faz de tudo para manter Jesus afastado? Não importa como a notícia de Jesus vai chegar até você, mas sim como você responderá a essa notícia, a essa mensagem do Natal. Eu e a minha família já fizemos a nossa escolha. Para nós, Jesus é tudo. Para nós, Jesus é o farol no meio da escuridão. Para nós, Jesus é o descanso nas lutas. Para nós, Jesus é a cura para as nossas feridas. Para nós, Jesus é a esperança na dor. Para nós, Ele é nosso amigo. Ele é o nosso conselheiro. Ele é a nossa vida. Ele é o nosso Senhor e Salvador pessoal. Quem é Jesus para você?
Ele te causa conforto, alívio ou ele te causa repulsa? Quem é Jesus para você? Que reação você tem quando pensa em Jesus, quando pensa nas palavras de Jesus, quando pensa no que Jesus representa? Minha oração é que você responda positivamente a Jesus. Ele veio para te dar vida, ele veio para te dar perdão, ele veio para te dar esperança neste mundo que a gente vive de caos. Quem é Jesus para você? Eu gostaria que você baixasse sua cabeça e orasse comigo nesse momento. Senhor Jesus, ajuda-me a acolhê-lo como Maria, como José, como os pastores acolheram. Inicialmente talvez com dúvidas, com temores, mas por fim com confiança, com entrega, com obediência. Não nos deixa, Pai, ser como Herodes, que tentou manter Jesus longe, que tentou calar Jesus. Dá-nos um coração, ó Deus, aberto ao Senhor todos os dias. Obrigado porque Jesus já veio. Obrigado porque podemos celebrar o Natal não como uma data comemorativa no calendário, mas como um dia em que a vida invadiu esse mundo para nos trazer, ó Deus, vida abundante. Ajuda-nos, Pai, neste dia, a ouvir o Senhor e a nos posicionarmos positivamente ante a Ti. Eu oro em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Os nossos cultos presenciais vão retornar no dia 7 de janeiro, às 10 horas da manhã, na rua Marco Vinícius Chioquete, 243, Alvinópolis, Atibaia. As escolas dominicais estão agora, nesse momento de dezembro e janeiro, em recesso, mas retornam em fevereiro. Mas a partir do dia 7 de janeiro, nós retomamos com os nossos cultos, nesse mesmo horário, às 10 da manhã, neste endereço. Que Deus te abençoe e que você possa ter um Natal com a presença viva de Jesus Cristo. Deus abençoe.